Capítulo 6. O Post-Scriptum. Aquele conselho de Luís Alves, na fatal noite de 2 anos antes, não há dúvida que era judicioso e devera ter ficado no espírito de Estevão. Não convinha reler a carta, sob pena de lhe achar um post-scriptum. Estevão era curioso de epístolas, não pôde ter-se que não abrisse aquela. O post-scriptum lá estava no fim. Vindo à linguagem natural, Estevão saiu do jardim de Luís Alves com o coração meio inclinado a amar de novo a mulher que tanto fizera padecer um dia. Daqui concluirá alguém que ele verdadeiramente não deixará de a amar. Pode ser, havia talvez debaixo da cinza uma faísca, uma só, e essa bastava repetir o incêndio. Mas fosse de um ou de outro modo, o certo é que Estevão saiu dali com o princípio do amor no coração. Todo aquele dia foi de alvoroço e agitação para ele, que não se resignou logo, antes buscou reagir contra a entrada da paixão nova. A tentativa era sincera, as forças é que eram escassas. Ele desviava de si a imagem da moça, ela, porém, perseguia-o, tenaz, como se fora um remorso, fatal como a voz de seu destino. Estevão nada disse a Luís Alves do encontro e da conversa que tivera com a moça no jardim, e não lhe escondeu por desconfiança, mas por vergonha. Que lhe diria, porém, ele que o não tivesse visto e percebido Luís Alves? Da janela de seu quarto, que dava para o jardim, enfiando os olhos pela fresta das cortinas, pôde observá-los durante aqueles 3/4 de hora de inocente palestra. O espetáculo não o divertiu muito. Luís Alves achou um pouco atrevida a escolha do lugar. A circunstância de os ver juntos chamou-lhe a atenção para a coincidência do nome da vizinha com o da antiga namorada do colega. Era naturalmente a mesma pessoa. Vai contar-me tudo, pensou Luís Alves quando viu o colega afastar-se da cerca e dirigir os passos para casa. Estevão, como disse, foi discreto. Vinha preocupado, muito outro do que entrará na véspera, a ler-se-lhe no rosto alguma coisa mais séria do que ele próprio costumava ser. Tinha Estevão contra si o passado e o futuro. O presente, sim, defendia-o, ele sentia que alguma coisa o distanciava de Guiomar. Mas o passado falava-lhe de todas as doces recordações, as menos amargas, e a memória quase não sabe de outras quando relembra o que foi. O futuro acenava-lhe com as suas esperanças todas, e basta dizer que eram infinitas. Além disso, a Guiomar que ele via agora, surgia-lhe no meio de outra atmosfera, a mesma que o seu espírito almejava respirar, e aparecia-lhe para fugir logo. Sobre tudo isto o obstáculo, aquela porta fechada, que bem podia ser a da citada dolente, mas que em todo o caso ele quisera ver franqueadas suas ambições. Os dias correram alternados de confiança e desânimo, tecidos de ouro e fio negro, um lutar de todas as horas, que acabou como era de prever e devia acabar. O coração levou Estevão atrás de si. Nenhum meio, dos que tinha à mão, lhe esqueceu para ver Guiomar. As janelas da casa estavam quase sempre desertas. 2 ou 3 vezes aconteceu vê-la de longe. Ao aproximar-se-lhe, sumira-se o vulto na sombra do salão. Não perdia teatro, mas só 2 vezes teve o gosto de a ver, uma no Lírico, onde se cantava sonâmbula, outra no ginásio, onde se representavam os parisienses, sem que ele ouvisse uma nota da ópera, nem uma palavra da comédia. Todo ele, olhos e pensamento, estava no camarote de Guiomar. No Lírico foi baldada essa contemplação, a moça não deu por ele. No ginásio, sim, o teatro era pequeno, contudo, antes não fora visto, tão tenazmente desviou ela os olhos do lugar em que ele ficará. Nem por isso deixou Estevão de ir esperá-la à saída, colocar-se francamente no seu caminho, solicitar-lhe audazmente os olhos e a atenção. A família desceu da segunda ordem pela escada do lado de S. Francisco. A estreiteza do lugar era excelente. Dava o braço à baronesa um moço de 25 anos, figura elegante, ainda que um tanto afetada. Desceram todos 3 e ficaram à espera do carro alguns minutos.
Na meia sombra que ali havia destacava-se o rosto marmóreo de Guiomar e a gentileza de seu talhe. Seus grandes olhos vagavam pela multidão, mas não fitavam ninguém. Ela possuía, como nenhuma outra, a arte de gozar, sem as ver, as homenagens da admiração pública. Irritado com a indiferença da moça, vagou Estevão toda aquela noite, a sós com seu despeito e o seu amor, tecendo e destecendo 1000 planos, todos mais absurdos uns que outros. A taça enchera de todo, era mister entorná-la no seio de um amigo que houvesse nas suas mãos o único remédio que ele nessa ocasião pedia, a chave daquela porta. Luís Alves era esse homem. Outra vez caído! Exclamou ele rindo quando Estevão lhe contou tudo. Eu já o havia percebido. Isto de mulheres. Queres então que te leve lá? Quero. Luís Alves refletiu alguns instantes. E uma viagem, não te seria bom fazer uma viagem? Já sei o que me vais dizer, mas também não te proponho uma viagem de recreio, à Europa. Olha, arranjo-te, se queres, um lugar de juiz municipal. A proposta era sincera, Estevão cuidou ver-lhe uma ponta de zombaria e ergueu os ombros com enfado. A proposta, entretanto, merecia ser examinada, era uma carreira, e vinha de um homem que estava a entrar na vida política, que esperava daí a algumas semanas o resultado de uma eleição, com a certeza, ou quase, de haver triunfado. Era influência que nascia, e de força viria a crescer. Mas para Estevão, naquela ocasião, toda a carreira pública, influência, futuro, leis, tudo estava nos olhos castanhos de Guiomar. Eu amo-a, disse ele enfim, isto para mim é tudo. Pode bem ser que tenhas razão, talvez me espere algum grande desgosto, mas são reflexões, e eu não reflito agora, eu sinto, em todo o caso, acudiu Luís Alves, desempenho o meu dever de amigo, digo-te que vocês não nasceram um para outro, que, se ela te não amou naquele tempo, muito menos te amará hoje, e que enfim. Luís Alves estacou. Enfim? Perguntou Estevão. Enfim pedes-me um sacrifício, concluiu rindo o advogado, porque também eu já a namorisquei. Não é preciso carregares o sobrolho, foi namoro de vizinho, tentativa que durou pouco mais de 24 horas. Com vergonha o digo, ela não me prestou uma migalha de atenção sequer, e eu voltei aos meus autos. Então, gostas dela? Perguntou Estevão. Acho-a bonita e nada mais. Aquilo foi um lançar barro à parede, se aceitasse, casava-me, não aceitou, já vês que somos diferentes. Queres, então, um serviço de amigo? Bem, disse por fim Luís Alves, faça-se a tua vontade. A baronesa vai cuidar agora de um processo e mandou-me falar. Eu passo-te a prebenda, entrarás ali, como advogado, o que de alguma maneira me tira um peso da consciência. Estevão, que só pedia um pretexto, aceitou a oferta com ambas as mãos, e agradeceu-lhe com tão expansiva ternura, que fez sorrir o outro. A promessa cumpriu-se pontualmente. Luís Alves apresentou Estevão à baronesa, na seguinte noite, como seu companheiro e amigo, como advogado capaz de zelar os interesses da ilustre cliente. A recepção foi geralmente boa, salvo por parte de Guiomar, que pareceu aborrecida de o ver naquela casa. Quando Estevão a saudou, como quem a conhecia de longo tempo, ela mal pôde retribuir-lhe o cumprimento, em todo o resto da noite não lhe deu palavra. Daquela parte o acolhimento não podia ser pior, mas Estevão sentia-se feliz, desde que ia vê-la, respirar o mesmo ar, nada mais pedindo por hora, e deixando o resto à fortuna. De todas as pessoas da casa da baronesa, a primeira que reparou na indiferença com que Guiomar tratava Estevão, foi Mr. Oswald. A sagaz inglesa afivelou a máscara mais impassível que trouxera das Ilhas Britânicas e não os perdeu de vista. Nem da primeira nem da segunda vez viu nada mais que os olhos dele, que solicitavam os dela, e os dela que pareciam surdos. Havia de certo uma paixão, solitária e desatendida.
Sabe que descobriu um namorado seu? Perguntou ela alguns dias depois a Guiomar. Guiomar fez um gesto de estranheza. Entendamo-nos, observou a inglesa, não digo que a senhora namore também, digo que é ele quem anda apaixonado. Não adivinha? Talvez. O doutor Estevão. Guiomar fez um gesto de desdém. Vejo que tinha adivinhado, disse Mr. Oswald, também não era difícil. Quem tem alguma prática destas coisas fareja uma paixão a 100 léguas de distância, por mais que ela busque recatar-se dos olhos estranhos. Os namorados geralmente supõem que ninguém os vê, é uma lástima. Olhe, da senhora posso eu jurar que não está namorada de pessoa nenhuma. Que sabe disso? Perguntou Guiomar deitando os olhos para o espelho de seu guarda-vestidos. Pois estou, mas de mim mesma. Mr. Oswald desatou a rir, de um riso grave e pausado. Ela sabia que a moça tinha orgulho de suas graças, era bom caminho afagar-lhe o sentimento. Disse-lhe muita coisa bonita, que não vem para aqui, e concluiu pondo-lhe as mãos nos ombros, encarando-a fito a fito, e enfim rompendo nestas palavras, meias suspiradas: a senhora é a flor desta sua terra. Quem a acolherá? Alguém sei eu que a merece. Guiomar ficou séria, e desviou brandamente as mãos da inglesa, murmurando: Mr. Oswald, falemos de outra coisa. Capítulo 7. Um rival. Não era a primeira vez que Mr. Oswald aludia a alguma coisa que desagradava a Guiomar, nem a primeira que esta lhe respondia com a sequidão que o leitor viu no fim do capítulo anterior. A boa inglesa ficou séria e calada alguns 2 ou 3 minutos, a olhar para Guiomar, aparentemente buscando interrogar-lhe o pensamento, mas na realidade sem saber como sair da situação. A moça rompeu o silêncio. Está bom, disse ela sorrindo, não vejo razão para que se zangue comigo. Não estou zangada, acudiu prontamente Mr. Oswald. Zangada por quê? Pesa-me, de certo, que a natureza me não dê razão, e que uma aliança tão conveniente, para ambos, seja repelida pela senhora, mas se isto é motivo de desgosto, não pode sê-lo de zanga, desgosto. Para mim, e naturalmente para ele. Guiomar respondeu com um simples sacudir de ombros, seco e rápido, como quem se lhe não dava do mal ou não acreditava nele. Mr. Oswald não atinou qual destas impressões seria, e concluiu que fossem ambas. A moça, entretanto, pareceu arrepender-se daquele movimento, travou das mãos da inglesa, e com uma voz ainda mais doce e macia que de costume, lhe disse: Veja o que é ser criança. Não parece que ainda em cima me zango com a senhora? Parece. Pois não é exato. Isto são caprichos de menina mal educada. Dei para não gostar que me adorem. Minto, disso gosto eu, mas quisera que me adorassem somente, não lhe parece? E Guiomar acompanhou estas palavras com uma risadinha mimosa e uns gestos de criança travessa, que destoavam inteiramente da sua gravidade habitual. Já sei, gosta de uma adoração como a do doutor Estevão, silenciosa e resignada, uma adoração. E Mr. Oswald, que, como boa protestante que era, tinha a escritura na ponta dos dedos, continuou por este modo, acentuando as palavras, uma adoração como a que devia inspirar José, filho de Jacó, que era belo como a senhora. Por ele as moças andavam por cima da cerca. Da cerca? Perguntou Guiomar tornando-se séria. Do muro, diz a escritura, mas eu digo da cerca porque, nem eu sei porquê. Não core. Olhe que se denuncia. Guiomar corara deveras, mas era a altivez e o pundonor ofendido que lhe falavam no rosto. Olhou fria e longamente para a inglesa, com um desses olhares, que são, por assim dizer, um gesto da alma indignada. O que a irritava não era a alusão, que não valia muito, era a pessoa que a fazia, inferior e mercenária. Mr. Oswald percebeu isto mesmo, mordeu a ponta do lábio, as transigiu com a moça. Meu Deus! Disse ela.
parece que se zangou por uma brincadeira à toa. Bem sabe que eu não podia querer agravá-la, supô-lo é ofender-me a mim, que também lhe tenho afeto de mãe. A última palavra quietou o ânimo de Guiomar. Ela tinha cedido ao impulso do seu caráter altivo, mas a razão veio depois, e o coração também, que não era mau. A inglesa, que possuía longa prática da vida e sabia ceder a tempo, uniu o gesto à palavra e chamou-a com os braços para si. Guiomar deixou-se ir, um pouco de má vontade, e a conversa teria acabado ali, se Mr. Oswald não lhe dissesse com a mais doce voz que daquela garganta podia sair: convença-se de que eu sou importuna e indiscreta por afeição, e que a felicidade desta família é toda a ambição da minha alma. Não pode haver intenção melhor do que esta. Um conselho último se me não consentir mais falar-lhe nisto, eu creio que a senhora sonha talvez demais. Sonhará uns amores de romance, quase impossíveis. Digo-lhe que faz mal, que é melhor, muito melhor contentar-se com a realidade, se ela não é brilhante como os sonhos, tem pelo menos a vantagem de existir. Guiomar cravara desta vez os olhos no chão, com a expressão vaga e morta de quem os apagou para as coisas externas. As palavras de Mr. Oswald responder-lhe-iam acaso a alguma voz íntima? A inglesa prosseguiu na mesma ordem de ideias, sem que ela a interrompesse ou desse sinal de si. Quando ela acabou, Guiomar estremeceu, como se acordasse, levantou a cabeça, e lenta, e comovida, proferiu esta única resposta: talvez tenha razão, Mr. Oswald, mas em todo o caso os sonhos são tão bons. Mr. Oswald abanou a cabeça e saiu. Guiomar acompanhou-a com os olhos, a sorrir, satisfeita de si mesma, e a murmurar tão baixo que mal a ouvia o seu próprio coração: sonhos, não, realidade pura. Suponho que o leitor estará curioso de saber quem era o feliz ou infeliz mortal, de quem as duas trataram no diálogo que precede, se é que já não suspeitou que esse era nem mais nem menos o sobrinho da baronesa, aquele moço que apenas de passagem lhe apontei nas escadas do ginásio. Era um rapaz de 25 a 26 anos. Jorge chamava-se ele, não era feio, mas a arte estragava um pouco a obra da natureza. O muito mimo empece a planta, disse o poeta, e esta máxima não é só aplicável à poesia, mas também ao homem. Jorge tinha um lindo bigode castanho, untado e retesado com excessivo esmero. Os olhos, claros e vivos, seriam mais belos, se ele não os movesse com afetação, às vezes feminina. O mesmo direi dos modos, que seriam fáceis e naturais, se os não tornasse tão alinhados e medidos. As palavras saíam-lhe lentas e contadas, como a fazer sentir toda a munificência do autor. Não as proferia como as demais pessoas, cada sílaba era por assim dizer espremida, sendo fácil ver ao cabo de alguns minutos, que ele fazia consistir toda a beleza de elocução nesse alongar do vocábulo. As ideias orçavam pelo modo de as exprimir, eram xoxas por dentro, mas traziam uma côdea de gravidade pesadona, que dava vontade de ir espairecer o ouvido em coisas leves e folgazãs. Tais eram os defeitos aparentes de Jorge. Outros havia, e desses, o maior era um pecado mortal, o sétimo. O nome que lhe deixara o pai, e a influência da tia podiam servir-lhe nas mãos para fazer carreira em alguma coisa pública. Ele, porém, preferia vegetar à toa, vivendo do pecúlio que dos pais herdara e das esperanças que tinha na afeição da baronesa. Não se lhe conhecia outra ocupação. Não obstante os defeitos apontados, havia nele qualidades boas, sabia dedicar-se, era generoso, incapaz de malfazer, e tinha sincero amor à velha parenta. A baronesa, pela sua parte, queria-lhe muito. Guiomar e ele eram as suas duas afeições principais, quase exclusivas. Tal era a pessoa cujos interesses defendia Mr. Oswald, por amor da baronesa, e não menos de si própria. A baronesa também tinha os seus sonhos, como ela mesma disse, e esses eram deixar felizes aquelas duas crianças. Jorge, pela sua parte, estava disposto a estender o colo ao sacrifício, e, bem examinadas as coisas, talvez amasse sinceramente a moça.
A diferença entre ele e Estevão é que o seu amor era tão medido como seus gestos, e tão superficial como as suas outras impressões. Do que aí fica dito, facilmente compreenderá o leitor que, dos dois namorados, só um percebeu logo o sentimento do outro. A alma de Estevão andava-lhe nos olhos, enchendo-os de maneira que ele não podia ver nada mais além de Guiomar. Ao cabo de 2 semanas, a situação de Estevão podia dizer-se menos má, na opinião dele era excelente. A baronesa soube quem ele era, Guiomar contará-lhe tudo, mas a inglesa, não menos que a observação própria, lhe mostrou que nenhum perigo corria Guiomar, e excluído o perigo, restavam as boas qualidades do bacharel, que de todo lhe caiu em graça. Mr. Oswald navegou nas mesmas águas mansas. O próprio Jorge, naturalmente porque confiava em si, não temeu do rival, e pouco tardou que lhe abrisse os cancelos da sua gravidade. Que admira, pois, que a mesma Guiomar afrouxasse um pouco da primeira rigidez. Aquele bom rapaz tinha a salutar crendice da esperança, em que muita vez se resumem todas as bênçãos da vida. Pedia muito, como alma sequiosa que era, mas bem pouco bastava contentá-lo. A imaginação multiplicava os zeros, com um grão de areia construiria um mundo. A afabilidade de uns e a cortesia de outros, tanto bastou para que ele se julgasse quase no termo de suas aspirações, e posto não lhe desse Guiomar uma só das animações de outro tempo, que aliás tão frágeis eram, ainda assim acreditou ele piamente que o amor nascia, ou renascia, naquele rebelde coração. Guiomar, no meio das afeições que a cercavam, sabia manter-se superior às esperanças de uns e às suspeitas de outros. Igualmente cortês, mas igualmente impassível para todos, movia os olhos com a serenidade da isenção, não namorados, nem sequer namoradores. Ela teria, se quisesse, a arte de Armida, saberia refrear ou aguilhoar os corações, conforme eles fossem impacientes ou tíbios, faltava-lhe porém o gosto, ou melhor, sobrava-lhe o sentimento do que ela achava que era a sua dignidade pessoal.